Se a gente fosse trazer aí 2 ou 3 testemunhos de inúmeros que o senhor já escutou, desses momentos que o senhor realiza, ou de atendimentos, que esse, tipo assim, eu trouxe aqui na mesa 3 possibilidades e esses casos foram tão marcantes que rapidamente já vem na mente do senhor. Assim. Teve uma vez no santuário que eu estava andando com o Santíssimo Sacramento e uma pessoa de cadeira de roda e Jesus falava, vai até ela e pede para ela andar. Eu falei, não, Jesus, mas é uma loucura isso. E então eu fui até ela com Jesus, voltei com Jesus, peguei na mão dela e falei assim, levanta em nome de Jesus. Ela pegou na minha mão, levantou e saiu andando. Nossa. Então isso marcou bastante, foi uma das coisas que marcou bastante. Como seminarista, eu era seminarista, já ajudava grupo de oração quando podia, férias, aquela coisa toda. Então eu fiz uma pregação. Depois da pregação, a mulher falou assim, você podia rezar por ela que ela é surda? Eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu preguei que Jesus pode fazer tudo, meu Deus, né? Tá bom. Aí chamei ela perto do sacrário, eu mais um rapaz, começamos a rezar. E aí? Rezamos, Senhor. Aí daqui a pouco eu falei, tá escutando? Ela falou, tô escutando. A pessoa voltou a escutar. Né? Nossa. E depois teve casos de libertação, assim, bem sobrenatural. Cura de câncer, muitos milagres, pessoas engravidaram, né? Depois, unção dos enfermos, que dei e rezei pela pessoa, que a criança tinha defeito, comprovado pela medicina, e a criança nasceu sem nenhum defeito depois da oração, da bênção, né? Nasceu perfeita. Teve um caso de colibertação que eu atendi. Eu fui viajar para um outro estado, pregar um retiro junto com o Irune Spudaro. E eu ia ficar numa casa, eu disse, olha, não, mas eu não vou ficar nessa casa, porque eu não sentia que eu tinha que ficar naquela casa. Eu falei, onde o Irune vai ficar? Numa casa assim. Tem lugar nem que eu durma no chão? Porque eu sou muito tranquilo. Tem sim. E fui, só que a família ficou meio chateada. Eu falei, diga o seguinte, que no domingo de manhã eu vou lá tomar um café, a gente toma um café e abençoa a casa. Tá bom, foi. E a minha primeira pregação era eu, de manhã, no domingo. Então, fui tomar um café com essa família. E aí, a gente conversando e tal. Padre, irmãs gêmeas, as meninas irmãs gêmeas. Falaram assim, elas estão com uma dificuldade, não conseguem arrumar namorado, não conseguem nada. Podia fazer uma oração, conversar um pouco com elas? Eu falei, mas sozinho no quarto com elas, não, né? Não, mas tem o senhor da Renovação Carismática aqui, do grupo de oração, ele pode acompanhar o senhor. Eu falei, tá bom, vamos junto. Entramos num quarto, começamos a conversar. Tal. Aí falaram de maldição na família por causa de herança. Eu falei, vamos rezar, pedindo que Deus liberte e tal, né? Aí pus a mão e comecei a rezar por elas. Aí o demônio se manifestou numa delas. Falei, meu Deus. Aí comecei a rezar. A hora que eu percebo o demônio saia dessa, ia para essa, saia dessa, ia para essa. Era uma coisa sobrenatural. Sobrenatural, assim. E os gritos e tal, e a família desesperada. Falei, pega minha estola lá fora e tal. Fiquei horas. O Irune teve que pregar lá no encontro, teve que fazer a minha parte. E eu rezando, um sufoco. Eu e o senhor com 2 meninas, tal, e demorou horas, assim, para sair da casa, né? E rezando, tal, pelas meninas, enfim, né? Por causa de maldição de herança. Olha que coisa, né? Então, são... Quais os motivos frequentes que o senhor poderia designar aqui na nossa conversa em relação a ser um facilitador para que a pessoa seja, de certa forma, para que o inimigo entre naquela vida, né? Não é nem questão de possessão, né? Não é isso. Mas tipo que comece a agir com mais... Isso, agir e tal, que é mais frequente nos atendimentos que o senhor faz e naquilo que o senhor já viu. Uma coisa que a gente tem que ter claro no coração, como diz a carta de São Pedro, né? Vigiai e orai, porque o demônio é como o leão rugir, procurando quem devorar. Então, o Guto está na santidade, a sua esposa, a sua família, eu, cada um de nós estamos aqui participando, estamos numa vida de santidade. Então, nós vamos ter o inimigo sempre nos rondando, sempre procurando uma brecha, para nos atrapalhar, para incomodar, para tirar a paz, para tirar a alegria, trazendo uma tentação. Então, isso nós vamos ter a vida inteira. Isso só vai acabar o dia que a gente morrer. Né? Então, isso é uma luta para a vida inteira. Mas eu não tenho que ficar pensando nisso, senão eu fico doido. Né? Então, eu coloco minha cabeça em Deus, faço bem aquilo que tenho que fazer, perdoo, amo, rezo e vida que segue. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Agora, de uma forma bem simples, algumas brechas a gente vai dando. Por exemplo, falta de perdão.
assim, uma coisa absurda, falta de perdão. Até às vezes, primeiro lugar, no ranking, né? Falta de perdão é uma coisa assim impressionante, né? A falta de perdão, né? A maldição, né? Palavra de maldição, não parece, mas a palavra de maldição ela tem um poder assim que porque Deus deu a palavra, o poder da palavra para nós, né? Pela palavra, o verbo se fez carne, né? Então a palavra. Então a palavra ela é muito poderosa. Então toma muito cuidado com a palavra, o que a gente fala, até para um filho nosso, né? Filho, você não presta, você não vai dar certo na vida. Às vezes para nós mesmos. Se amaldiçoar a si mesmo, né? A palavra é muito perigosa, como a gente fala. Depois, coisas que a gente às vezes simples, faltou na missa de domingo, são brechas, né? Aí faltou no missa de domingo, aí já tem que confessar. Então quer dizer, aí não confessa. Então aí não reza. Então você vai dando brecha, você vai enfraquecendo. Você vai enfraquecendo. Então pensa assim, poxa vida, você não se alimenta todo dia, Guto? Eu também me alimento todo dia. Não importa se um pouco mais, um pouco menos, mas você toma ali café da manhã, almoço e janta, né? 3, 4 refeições no dia no mínimo a gente tem ali. Para quê? Para você ter ali força física, para você poder trabalhar, estudar, realizar seus compromissos do dia. Então, espiritualmente, para nós entendermos, se você não se alimenta espiritualmente de uma oração, de um terço, uma devoção, se você não vai na missa e se alimenta do próprio Cristo, então você vai enfraquecendo espiritualmente. Então você vai enfraquecendo, ao ponto que você vai enfraquecendo, mas o inimigo está sempre forte para te derrubar. Então, vai ter esse fracasso espiritual. E aí você dá uma brecha na falta do perdão, uma briga aqui, um rancor ali, uma mágoa aqui, uma situação aqui, uma mentira ali. Então, são pequenas coisas que você vai dando brechas, aí não está feliz, aí você participa de seita diabólica. Aí é a grande brecha que a gente dá. Então aí faz um pacto, aí não sei o que lá, acredita em tarô, não sei o que lá. A hora que você vai ver, você está tão envolvido que você está totalmente escravo do demônio. Então, sim, aí você tem as várias etapas, né, da manifestação do demônio na sua vida, né? Você tem a opressão, a vexação, a obsessão, então até a possessão. Possessão hoje são raras, não são muitas, né? Mas até chegar no caso de possessão. Então, é muito delicado. A pessoa sofre muito, né? Eu falando aqui de um caso que eu lembro que eu atendi também, de uma pessoa que ela pediu para mim rezar por ela, é padre novo, né? Padre jovem. Ela falou, padre, tem um bicho que anda em mim. Eu falei, um bicho que anda em você? Eu falei, como assim? Não, um bicho... Aí, tá, então vamos rezar. Fui eu rezar uma outra pessoa comigo, comecei a rezar, e um caroço apareceu e começava a andar no corpo dela, assim. Nossa! Né? Então, são coisas que, assim, é difícil falar, né? É só a gente vendo para a gente acreditar. Eu acompanhei, por exemplo, o Padre Rufus, e algumas vezes que ele esteve na Canção Nova, fiz curso com o Padre Rufus também, fiz curso de exorcismo em Roma também, né? Então, a gente vê algumas coisas acontecerem. Eu via quando as pessoas eram levadas lá para baixo, a gente rezava pelas pessoas lá na parte de baixo, ajudando a rezar aqui, a rezar ali. Né? Então, o que foi visto não dá nem para contar aqui, na verdade. Muitas as vezes. Pessoas andando como cobra no chão, se rastejando. Então você vê de tudo e mais um pouco. Então, as pessoas às vezes não acreditam que o mal existe. Mas essa é uma das grandes táticas do demônio, que a gente não acredite mesmo. Né? Que nós não acreditemos que ele está nessas festanças mundanas, que está nessas coisas. Então, a gente começa a dar brechas, né? Para bebedeira, cachaça, fumo, drogas. Então, tudo isso são brechas que a gente vai dando, que o demônio vai entrando, o demônio vai fazendo festa, vai destruindo casamento e tudo mais tal. Então, nós temos que tomar cuidado, fechar as brechas, né? Não nos deixar levar para as coisas do mundo. Às vezes as pessoas vão, não, mas uma bebida, uma coisinha. A hora que vai ver, você vai dando liberdade. Músicas, tem que tomar muito cuidado com músicas. Por exemplo, o rock and roll, por exemplo. Se você traduz letra, você gosta de rock, traduz as letras para você ver essas letras desses grandes grupos famosos. São invocação do demônio. São declaração ao demônio, literalmente, de escravidão ao demônio. Da mesma forma que a gente faz uma escravidão à Nossa Senhora. Olha, essas músicas, muitas delas, eu já traduzi. Como eu falava, no tempo que eu pregava rasgadamente, eu pegava as letras e ia falando na missa. Né? Era muito louco, né? Então, são tempos, né? Então, se você pega e traduz essas letras, você fala assim, meu Deus, onde a gente vai parar com tudo isso? Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado muito grande com as brechas que a gente vai dando. São várias as brechas, poderíamos falar de inúmeras, mas a gente tem que tomar cuidado. Música, esses funk, tem muita coisa hoje que a gente tem que tomar cuidado. Gente, cuidado com aquilo que vocês estão vendo, assistindo filmes. Tem muito filme hoje
que tem ideologias dentro, né? Enfim, tem casos de a pessoa fica possessa só de ver um ritual, ritual, né? Então, é muito delicado, a gente brinca com as coisas, né? Mas a gente não sabe o tamanho do prejuízo. Para uma pessoa ser liberta, não é um dia, não são 2, levam-se anos, e é muito sofrido. O demônio, ele escraviza, e ele quer humilhar as pessoas. Então, é humilhante ver o que uma pessoa passa numa libertação. Então, cuidado, ele humilha. Deus não, Deus nos exalta. Então, nós temos que ter essa capacidade de entender que Deus nos exalta e não nos humilha.